Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Kaline Farias, sou servidora pública municipal aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, e este canal foi criado para te ajudar a compreender os conteúdos exigidos nos concursos públicos, especialmente aqueles relacionados à história e à realidade do nosso estado. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os aspectos geopolíticos relacionados à história do Rio Grande do Norte, um conteúdo muito pedido aqui por vocês no canal. E esse é um tema que aparece com frequência em editais e provas, sobretudo o conteúdo quando envolve aí a história regional, né? E os aspectos geoeconômicos. E para concurso, geopolítica ela deve ser entendida como a relação entre território, poder político e decisões do Estado ao longo do tempo. Então, quando nós analisamos, né, a história do Rio Grande do Norte sob essa perspectiva, nós percebemos que o território potiguar ele sempre esteve associado à ideia de disputa, controle e organização do espaço. Antes mesmo, né, da ocupação portuguesa efetiva, a região ela era habitada por povos indígenas, especialmente os potiguares ou potiguaras, né? Tem essa variação da nomenclatura, mas basicamente é para se referir aos indígenas, né, aos povos indígenas do litoral. Como eu falei em vídeos anteriores, existiam diversos povos indígenas, tá? E aí, os que viviam no litoral eram os potiguaras, tá? Cuja resistência à colonização foi determinante para a demora na consolidação do domínio português, como a gente vê aí em obras como a de Luiz Câmara Cascudo em sua História do Rio Grande do Norte, tá? Inclusive, eu já disse em outros vídeos também que não existia um único povo indígena, né? Mas muitos povos, com línguas, culturas, modos de vida, formas de organização diferentes. E isso é extremamente importante relembrar, porque quando a gente fala assim da história do Rio Grande do Norte, nós não podemos generalizar, tá? É preciso ter em mente quais povos atuavam em quais regiões, porque o processo de colonização, os conflitos e até a demora na ocupação portuguesa só se explica a partir dessa distribuição territorial indígena. Tem vídeo explicando isso aqui no canal, né? Os primeiros vídeos eles são bem detalhados, mas para relembrar, é preciso ter em mente que no litoral predominavam os potiguaras, né? Povos do tronco tupi, profundamente aí ligados ao mar, né? A, a, aos rios, com o domínio de pesca, da agricultura, da navegação costeira. Então, associar essa questão do litoral, a área costeira, aos potiguaras predominantemente. Eles conheciam cada trecho do litoral potiguar e por isso mesmo ofereceram forte resistência à presença portuguesa, mantendo alianças com os franceses por décadas. Sobre isso é importante ter em mente, né, que a prova ela não vem com questões óbvias, ela troca uma palavra, né? Eu lembro que eu já fiquei assim com muita dificuldade, né, no início ao resolver questões, quando a gente pega pela palavra, sabe? Pega pela palavra. Porque às vezes você tem palavras fora do vocabulário, né? A banca ela vai trocar uma palavra ou outra, tá? E você precisa conhecer a história para saber essa relação. Por exemplo, palavras como amistoso, hostil, né? Se você tiver em mente que a hostilidade, né, era contra os portugueses, né, eram hostis porque os portugueses eles queriam ali, quando eles viram que os franceses eram uma ameaça, eles queriam colonizar. Até então era amistosa com os franceses, né, os potiguaras com os franceses era uma relação amistosa, pois haviam trocas, né, o que a gente conhece pelo escambo, eles vinham, né, faziam essas trocas e iam. Era hostil com os portugueses a partir do momento que os portugueses viram essa relação amistosa com os franceses, e aí isso foi uma ameaça. Então os portugueses decidiram colonizar. Aí acabou o quê? Eles vindo para uma terra que já tinha dono. Então por isso que foi uma relação hostil com os portugueses, tá? Já no interior do estado, existia, né, a questão no interior, né, do território,
Sobretudo ali no Agreste, no Sertão, a realidade era um pouco diferente, né? Um pouco, não, completamente diferente, porque viviam os chamados povos tapuias, tá? Que é uma denominação genérica usada pelos tupis para designar os grupos não tupis, né? Que eram pertencentes majoritariamente aí ao tronco Macro-D. Então a gente tem essa relação, ó, potiguaras no litoral, adentrando, né, ali Agreste, Sertão, uma realidade diferente relacionada a tapuias do tronco Macro-D, que não falavam tupi, tá? Então, entre esses tapuias, né, povos não tupis, destacam-se os tarairius, né, que ocupavam ali uma área vasta ali do sertão potiguar. E esses povos do interior, eles tinham uma relação distinta com o território, né? Eles eram nômades ou seminômades, dependiam da caça, da coleta e dos deslocamentos sazonais de acordo com a necessidade, né? Isso tornava o controle do espaço extremamente difícil para os colonizadores e explica, então, por que o sertão foi, por muito tempo, uma região de conflitos aí de forma constante, né, culminando nas chamadas Guerras dos Bárbaros. Eu mencionei em um vídeo a Guerra dos Bárbaros, mas eu vou trazer um vídeo bem completo para poder contextualizar, tá? Então, é importante ter em mente o seguinte: quando a banca ela fala em ocupação indígena no Rio Grande do Norte, ela espera que você compreenda que o litoral era dominado por povos tupis, especialmente os potiguaras, né, como eu acabei de falar. O interior era ocupado por povos tapuias, com destaque para os tarairius, e que essa divisão territorial foi determinante para a resistência indígena, para a atuação francesa e para a tardia consolidação do domínio português na capitania, ok? E essa leitura aí regionalizada, integrada da presença indígena é um diferencial claro para quem apenas aí está decorando nomes, né, regiões e quem entenda aí o processo histórico, tá? E é isso que a banca cobra. Falando sobre a presença francesa no litoral norte, né, da colônia, que reforça essa leitura, inserindo o território potiguar no contexto das rivalidades europeias desde os primeiros momentos da colonização, né? A gente já viu aí no vídeo falando sobre o Tratado de Tordesilhas, né? Essa questão da França ter ficado de fora, de não aceitar, então, essa presença francesa, né? Porque a criação da capitania do Rio Grande em 1534, ela insere formalmente esse território no sistema de capitanias hereditárias. Já falei também, né, sobre essa relação de capitanias, era primeiro para o donatário, a partir dele passava para seus herdeiros, tornando a capitania hereditária, né? Só que a criação da capitania foi em 1534, mas sua ocupação efetiva só se consolidou no final do século XVI. E essa demora, ela revela a dificuldade da coroa portuguesa em exercer poder sobre o espaço aqui, que estava marcado pela resistência indígena e pela vulnerabilidade do litoral. Então, a fundação de Natal, né, aí em 1599, e a construção do Forte dos Reis Magos, né? Elas foram decisões voltadas ao controle territorial, como a gente vê em obras como Tavares de Libra, né? De Lira, perdão. As obras de Tavares de Lira, né? Ao analisar aí a formação política do Rio Grande do Norte, né? Durante o século XVI, a gente vê, especialmente no contexto da ocupação holandesa, né? No Nordeste. Eu vou gravar um vídeo aqui explicando um pouco sobre a ocupação holandesa, fazer essa relação, né? Mas o Rio Grande do Norte ele passou a integrar um espaço de disputas internacionais mais amplas. Mesmo sem grande destaque econômico, o território potiguar ele possuía relevância por sua posição no Atlântico, funcionando como área de apoio logístico e militar dentro do Nordeste setentrional, que refere-se aí, esse Nordeste setentrional, a porção norte do Nordeste brasileiro, caracterizada aí pelas condições naturais, econômicas e históricas específicas, né, distintas do Nordeste açucareiro tradicional do litoral, tá? Então a gente vê no Nordeste setentrional as marcas historicamente, né,
é, pela interiorização da ocupação, pela pecuária extensiva como base econômica, pelo avanço para o sertão, pelo controle político do território por meio das Seis Marias, tem vídeo falando aqui das Seis Marias, pela concentração fundiária, tem vídeo falando também sobre esse avanço, né, para o interior. Então, isso difere do modelo açucareiro do litoral, né? A gente vê, analisando aí obras de Manuel Corrêa de Andrade, né, ao tratar aí da organização territorial do Nordeste brasileiro, e ver isso com mais detalhes. Vou trazer um vídeo mais explicado sobre isso, tá bom? Aí, focando na interiorização, né, da colonização, impulsionado pela pecuária, tem vídeo no canal já falando sobre isso, né, a gente tem que associar aí a pecuária extensiva, né, atividade que se torna o principal vetor de expansão para o sertão a partir do século XVII, né. Então, ocorreu uma reorganização do espaço potiguar, diferentemente da agricultura açucareira, né, concentrada lá no litoral. A criação de gado, ela exigia vastas extensões de terra, empurrando aí a ocupação para o interior. Então, a gente vê o avanço para o sertão, né? O avanço para o sertão, ele ocorre como consequência direta dessa necessidade de novas áreas para a pecuária, por isso eu mencionei a pecuária extensiva, né? Esse movimento não foi pacífico, nem planejado de forma linear, né? O interior do território, ele era ocupado por povos indígenas tapuias, sobretudo os tarairius, né? O que resultou em um conflito prolongado. A expansão da pecuária impulsionou a abertura de rotas internas, a ocupação ali dos vales fluviais, né, como o Vale do Açu, a consolidação de fazendas de gado em áreas antes fora do controle colonial, né, e com relação ao controle político, né, do território. À medida que a ocupação avança, torna-se necessário garantir o controle político e também administrativo do espaço conquistado. Então, a coroa portuguesa, ela utiliza instrumentos como a concessão das Seis Marias, tem vídeo falando no canal, né? A criação de vilas, freguesias e termos, fortalecimento de autoridades locais vinculadas aos grandes criadores de gado. Então, esse controle não se limita à administração formal, mas estabelece ali uma rede de poder local responsável por manter a ordem, arrecadar tributos, assegurar a fidelidade à coroa. Assim, o domínio territorial, ele se transforma em um domínio político institucionalizado. E com relação à concentração fundiária, né, a pecuária extensiva, ela favorece a formação de grandes propriedades. Então, as sesmarias concedidas no sertão eram amplas e concentradas nas mãos de poucos. Geralmente ali membros da elite colonial, seus aliados, né? E esse modelo ele resulta na concentração fundiária, que se torna uma das marcas estruturais da sociedade potiguar. Então, o latifúndio pecuarista, né, ele consolida desigualdades sociais, limita o acesso à terra, a estrutura, né? É, ele vai dar essa base aí para relações de dependência que vai se prolongando ao longo do tempo, influenciando aí a organização econômica e política do Rio Grande do Norte até os dias atuais, né? E aí a gente vê, né, que essa reorganização do espaço aprofunda desigualdades sociais e territoriais, né? A ocupação do sertão, ela não foi apenas econômica, ela também foi política, porque ampliou o controle estatal sobre áreas antes dominadas por populações indígenas. Então, esse processo, ele contribui para a concentração fundiária e para a formação de uma estrutura social desigual, que é um padrão recorrente na história nordestina, amplamente discutido por Manuel Corrêa de Andrade, por Duval Muniz de Albuquerque Júnior, né? Com relação, né, ao Império, a gente vê aí que ao longo do período imperial e da Primeira República, o Rio Grande do Norte ele manteve uma economia frágil, baseada principalmente no algodão, na produção de sal e na pecuária. Ainda assim, ele permaneceu relevante dentro da organização territorial do país, né? A gente vê isso
na obra de Boris Fausto, por exemplo, né, a integração das províncias nordestinas ao Estado Nacional, né, que ocorreu de forma desigual, reforçando aí a dependência econômica, a centralização de decisões políticas, que ajuda aí a compreender a posição histórica do Rio Grande do Norte dentro da Federação Brasileira, né? Vou trazer um vídeo mais explicado sobre o Rio Grande do Norte. No Império e na Primeira República, cabe um vídeo para contextualizar isso aqui de forma mais abrangente, né? Também vou trazer um vídeo. Tem vídeo falando aqui, mencionando sobre a participação na Segunda Guerra Mundial, mas vou trazer um vídeo mais explicado, né? Mais abrangente. Mas, basicamente, no século XX, né, a dimensão geopolítica do Rio Grande do Norte, ela torna-se especialmente visível durante a Segunda Guerra Mundial, quando Natal se transforma em base militar dos Estados Unidos no Atlântico Sul, né? A escolha da cidade ocorreu em função da posição geográfica privilegiada, né? Sendo um ponto mais próximo entre a América do Sul e o continente africano, né? Esse episódio, ele confirma uma característica constante na história potiguar, que a importância do território do Rio Grande do Norte está diretamente aí ligada à sua localização. E no Rio Grande do Norte contemporâneo, os aspectos geopolíticos, né, do Estado, eles se manifestam de forma clara na atuação do Estado sobre o território. Então, a exploração do petróleo, a expansão da energia eólica, o desenvolvimento do turismo e a concessão de incentivos fiscais são exemplos de decisões políticas que influenciam a organização do espaço e o desenvolvimento regional. Então, é nesse contexto que a gente considera aí que a política fiscal ela assume um papel central como um instrumento de organização territorial, né, o que dialoga diretamente com a atuação da Cefaz enquanto um órgão responsável pela arrecadação e pela justiça fiscal do Estado, né? Então, compreender os aspectos geopolíticos na história do Rio Grande do Norte é reconhecer que o território potiguar nunca foi neutro. Ele sempre esteve inserido em relações de poder, disputas e também de decisões políticas que moldaram sua trajetória histórica. E essa leitura integrada entre história, território, poder, né, é exatamente o que as bancas examinadoras elas esperam de um candidato bem preparado nos concursos públicos, tá? Então, por hoje é só. Gostou desse vídeo? Então já segue o canal, ativa o sininho de notificações para não perder os próximos conteúdos. Eu peço que vocês deixem aqui nos comentários quais vídeos vocês precisam para continuar os estudos, né? Eu quero saber exatamente quais temas você está precisando agora para trazer conteúdos aí que realmente te ajudem na sua preparação. Então é isso, por hoje é só e até o próximo vídeo.